Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Nando aqui mais uma vez, prazer em estar aqui com vocês. Olha só, hoje vamos fazer uma aula especial, vamos falar sobre a estrutura da legislação educacional brasileira. Essa aula vai ser uma aula curta, porém objetiva e que vai trazer para você grandes benefícios, porque você vai estar entendendo como funciona toda a legislação, a parte de leis da educação brasileira. Você vai ver que é um tema complexo, cheio de leis que regulam toda a legislação do Brasil, regulam todo o funcionamento da educação brasileira, desde do seu financiamento até os conteúdos que são ensinados na sala de aula. De certa forma, tudo isso é regulado dentro da lei, da legislação. Então, a gente vai começar, mas antes eu queria que você deixasse o seu like, Se você vai fazer o concurso aí de Tabuna, saiba que dia 24 agora já é a prova, com certeza você sabe disso, né? E aí dia 24 já é a prova. Essa aula pode trazer alguma informação que pode acrescentar aí na sua prova. Se você é de Lauro de Freitas, Ipirá ou outra cidade aí do Nordeste do Brasil, essa aula também é para você. Para você que vai fazer qualquer concurso na área educacional, essa aula também é para você. Pessoal, a gente pegou aqui fontes do MEC, fontes do Conselho Nacional de Educação e trouxe para você aqui uma aula bem compacta, com muita informação que a gente vai ver a partir de agora. A gente tem aí também uma apostila de legislação educacional que estamos preparando, que vai dar grande peso a todo mundo que vai fazer concurso na área de educação. Muita gente vai estudar BNCC, por exemplo, vai estudar PNE, mas não conhece, por exemplo, o Conselho Nacional de Educação ou o Conselho de Educação Básica, o SEB. Não conhece que há uma comissão de educação. E isso não é uma coisa muito distante de nós, porque nós costumamos estudar apenas algumas legislações e deixamos outras importantes legislações de lado. E é disso que a gente vai falar, hoje, tá? Não se esquece aqui de se inscrever no canal, de deixar seu like e de fazer um comentário para a gente continuar postando conteúdo e crescendo, tá? A apostila que eu estava falando, nós vamos ter ela sim, é uma apostila de legislação com todas as leis necessárias e que são cobradas em concurso. Hoje, os concursos na área de educação, eles não cobram somente a legislação da educação, mas eles vão cobrar outros assuntos que são importantes também, são caros para a área de educação. A saber, o ECA, por exemplo, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, vai cobrar também o Estatuto das Pessoas com Deficiência, né? Vai cobrar ali, em alguns casos, quase sempre vai cobrar legislação na Constituição, e tudo isso é importante para que você saiba, para que você compreenda. Então a gente vai começar a nossa aula já para falar sobre esse assunto aí, esses assuntos que são caros para todos nós, tá bom? Então a gente vai jogar aqui na tela o conteúdo da legislação e aí a gente vai começar a estudar esses assuntos aí, tá ok? Então vou jogar aqui na tela, ó, você vai ver estrutura da legislação brasileira, estrutura da legislação brasileira. Pessoal, então vou colocar na tela novamente a estrutura da legislação educacional brasileira para a gente fazer uma explanação sobre esse tema. Olha só, a estrutura da legislação educacional brasileira, ela passa por uma gestão e uma organização do MEC, né, que é o Ministério da Educação e Cultura, que naturalmente todos vocês conhecem. Essa estrutura, lá no site do MEC, aparece dessa forma que você está vendo aí, ó.
Ele fala aqui sobre o Conselho Nacional de Educação, que é o órgão máximo aí da legislação brasileira relacionado à implementação dessas normativas, né? É o Conselho Nacional, que é, na verdade, um órgão colegiado que decide, ali formado por autoridades do setor de educação, que vão decidir sobre a estrutura, as leis e as normas. E norma, no caso aí, são leis que vão ser implementadas ali dentro da educação. Isso aqui, pessoal, está dentro do site do MEC. Ó. Isso aqui é o Ministério da Educação. Ó. Ministério da Educação. Que, no caso, é governo federal, né? Que, no caso, é gerido ali, administrado pelo governo federal. E aí, em se tratando da educação básica, as duas leis principais vão ser a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e vai ser também o Plano Nacional de Educação. Mas isso não se encerra aí a legislação educacional brasileira, né? Não se encerra aí a legislação educacional brasileira. Eu estou vendo aqui que eu não sei se está aparecendo para vocês. Eu acho que não está aparecendo. Acho que eu estava falando ali, não está aparecendo não. Então deixa eu voltar aqui para eu ver o que está acontecendo. Porque não está aparecendo. Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu dar uma conferida, né? Porque eu acho que eu estou na tela diferente para vocês, né? Então a tela que deveria estar aparecendo para vocês era essa aqui, ó. Que eu estava trabalhando já. Então, essa tela que devia estar aparecendo para vocês aí. Mas essas falhas acontecem, é normal. Principalmente quando a gente está mudando aqui para melhorar o canal, né? Então, nessa parte aí, ó, do MEC, foi isso que eu estava mostrando, ó, que esse aqui é o portal do MEC. Aqui está a parte de legislação. E aí eu coloquei ali também, mostrando para vocês, exemplificando, aqui o Conselho Nacional de Educação, né? O Conselho Nacional de Educação. E as leis da educação básica, as duas principais, que é a Lei de Diretrizes e Bases, que é a principal lei do país no que concerne à educação. A Lei de Diretrizes e Bases é a famosa LDB, também conhecida como LDBEM, ou Lei Darcy Ribeiro. Se você ver lá na sua prova falar assim, porque eles podem usar esses vários termos, né? Ele pode chamar de Lei Darcy Ribeiro, que foi o principal articulador dessa lei. Pode chamar, que foi um professor da Universidade de Brasília, professor Darcy Ribeiro. Ele pode chamar também de LDBEM, é a mesma lei. Pode chamar de 9394/96, que é o número da lei, não é? E pode chamar de LDB, tá? Aí você já conhece, mas talvez eu esteja falando para quem já conhece. E talvez eu esteja falando para alguns que não tenham muita noção dessas coisas. E por isso a gente deve falar claramente para todos, né? Tá aqui, ó. A lei, essa aqui é a lei 9394/96, que é justamente a lei máxima da educação, né? Que é a LDB, que a gente estava falando agora. Então, nessa lei aqui, a gente vai perceber o que tem aqui. A gente tem aqui, ó, vários normativos dentro dessa lei. Ela vai falar assim, né? Que aqui o presidente da República faz saber ao Congresso Nacional, decreta e eu sanciono. Quem foi decretado em 96 e foi sancionado essa lei, né? Essa lei aqui, ela já trouxe aqui no seu artigo 1º, aprovou o primeiro Plano Nacional de Educação, com vigência de 10 anos. E aqui ele já estabeleceu ali as diretrizes, principalmente aqui a erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, superação das desigualdades educacionais, melhoria da qualidade da educação e formação para o trabalho e cidadania. E aí vem, né? Então essa normativa aqui, essa lei, a LDB, ela é a principal no país. Ela é a principal, é a que dá a cara da educação, e todas as outras leis elas vão se encaminhar a partir da LDB.
Então tudo ali, todas as outras leis, elas não contrariam a LDB, e elas têm por base, então, o nascimento de outras diretivas estão normalmente embasados aí na LDB, a LDB que vai estabelecer. Primeiro está estabelecido na Constituição, depois na LDB, e ali normalmente a educação vai seguir uma direção. E essa é estabelecida pelo PNE, que é o Plano Nacional de Educação. Quem faz a regulação o tempo todo dessas leis, porque elas são dinâmicas, elas vão mudando. Esse ano 2023 já teve alteração. É o Conselho Nacional de Educação, o CNE. O Conselho Nacional de Educação, ele vai estabelecendo essas diretrizes. E também uma comissão, né? Uma comissão permanente de educação, que fica ali no Congresso Nacional. E essa lei permanente de educação, essa comissão permanente de educação, ela vai organizar também vai implementar de acordo com as necessidades, fazer o acompanhamento também ali do PNE, ver se o PNE está sendo cumprido, né, vai estar sendo cumprido, e essa comissão lá de parlamentares, de legisladores, deputados, senadores, eles vão se organizar e verificar se as leis estão sendo feitas, ou se as leis estão sendo cumpridas, se o plano nacional está sendo posto em prática. Agora, em 2024, nós teremos um novo PNE. Vamos dar prosseguimento? Então, isso aqui, ó, essa aula aqui é para que a gente estude um pouco sobre o quê? Sobre a legislação brasileira de educação. Ó. A estrutura da legislação brasileira de educação. A gente está estudando basicamente isso. Vamos conhecendo a estrutura. Não estamos delineando os pormenores. A gente falou já aqui que a legislação no MEC lá, ele institui que são duas diretivas principais, né? Nós temos ali o Conselho Nacional de Educação, que é um órgão gestor, e essas duas normativas principais, ó, Lei de Diretrizes e Bases e o Plano Nacional de Educação, né? Sem esquecer da CEF, né? Da Constituição Federal, que é, na hierarquia das leis, a CEF está aqui no topo, né? A Constituição Federal, nos seus artigos 205 até o artigo 214, até o seu artigo 214, são as duas diretivas, aliás, são as diretivas principais da educação na Constituição. E aí, abaixo da Constituição, né, que é a lei maior, vem as outras leis, assim como as outras normativas que são impostas. Então, a lei maior, a Constituição, estabelece 205, 214, tudo o que é necessário para se construir a educação do país, incluindo aqui Plano Nacional de Educação, Lei de Diretrizes e Bases, PNE, DCN, BNCC e outras legislações também. Aí mostrei para vocês aqui, ó, que dentro da legislação da 939496, ou seja, da LDB, nós temos ali o artigo 1º, que fala da educação, de como essa educação deve funcionar. Ele diz aqui que são processos normativos que se envolvem a vida familiar, convivência humana, trabalho, instituições de ensino e pesquisa, movimentos sociais, organização da sociedade civil e manifestações culturais. A lei também, então, ela vai disciplinar a educação na escola e desenvolver predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. A educação escolar deve vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Isso aqui, ó, é extremamente importante que você saiba, né? Esse aí é o artigo 1º da LDB. Você vê que ele vai estabelecer ali o que é a educação como forma de trazer o indivíduo para uma realidade social e torná-lo um ser social, né? Torná-lo um ser social, mas não só isso. Formar ele integralmente para a vida em comunidade e também para o mundo do trabalho. Essa deve ser a perspectiva aí da formação do indivíduo, desde criancinha até a sua vida adulta. Ele vai se formar
para ser um membro da sociedade no qual ele vai atuar e contribuir para uma sociedade cada vez melhor. Aí aqui também, ó, vamos falar sobre o que é legislação educacional, né? Essa legislação educacional, ela pode ser considerada como um corpo ou um conjunto de leis referentes à educação, seja ela estritamente voltada ao ensino ou às questões de matéria educacional, como, por exemplo, a profissão de professor, a democratização do ensino ou as mensalidades escolares. Então, a legislação educacional ela vai abranger os vários aspectos da educação, desde o pagamento dos professores até ali tudo que é voltado estritamente para o ensino, a legislação educacional vai envolver. Aí a gente vai conhecer mais sobre a legislação educacional. Então, legislação educacional, como nos sugere, é uma disciplina de imediato de interesse do direito, ou mais precisamente, do direito educacional. Então, existe um direito educacional, que a gente vai chamar de direito educacional, né? Esse direito educacional é justamente essas leis que a gente estava falando, né? PNE, BNCC, DCNs, né? Faz parte aqui, ó, do direito educacional, que traz um olhar interdisciplinar. Dirá que ela é central na pedagogia, né? Quando no estudo da organização escolar. Então, mais um olhar interdisciplinar dirá que ela é central na pedagogia. Essa legislação ela é central na pedagogia, né? Para que a gente forme toda a estrutura da legislação. Agora aqui, ó, nós temos aqui, ó, as bases legais que se constrói a educação. Aí nós temos a Constituição Federal, você vai ver que ela aqui, nesse caso, a base legal, a Constituição está no topo. Por quê? Porque a Constituição é a carta magna do país, é a lei máxima. Então a educação e todas as outras normativas passam pela Constituição Federal. E você vai encontrar isso ali, ó, nos artigos 205 e 214. Você vai perceber que abaixo vem todas as outras normativas, ó. Todos os outros vêm abaixo da Constituição. Aí nós temos o Decreto 7.083 de 2010, que fala do Mais Educação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 10.172, que fala de educação integral, aqui a LDB, o Fundeb, o PENAI, o Manual da Educação Integral, as portarias normativas que têm peso de lei, né? São várias portarias, e muitas vezes o concurso cobra todas essas normativas, ó. Isso aqui só para você ver o que compõe a legislação nacional. Várias portarias, portaria do MEC, resolução do FNDE, que é do Fundo Nacional de Educação Básica, de Educação, Fundo Nacional de Educação, que agora o documento orientador. Então são várias legislações, tudo isso é a legislação. E cada uma dessas é para uma área. Por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai vigorar sobre os direitos da criança na escola, né? Quando se trata de educação, de falar do ECA, enquanto a aplicabilidade dele na área de educação. Aí vai falar ali do ECA em relação aos direitos da criança na escola. Direito de contestar, direito de contestar, por exemplo, as suas notas, né? Ele tem direito de fazer isso. Isso tudo está lá, elencado ali no ECA, né? A LDB, a Educação Integral. Ele vai aqui falar do Fundeb, que agora é o Fundef, né? E todas essas normativas, ó. Ali nós temos também isso aqui, ó, Portal MEC, viu? Portal MEC. Para você ver como é complexo a base legal, aqui a base legal, e aqui você vai ver, ó, as leis relacionadas à educação, né? Aqui é a base de onde vem todas as outras leis, e aqui são de fato as leis, né, que vão compor ali
que vão compor, fazer parte das exigências educacionais. Normalmente no concurso ele vai cobrar isso aqui, ó, essas normativas, ele vai pegar uma dessa, ó, 2 ou 3 dessas aqui vai cobrar na sua prova, você tem que conhecer, né? Mas se você já conhecer os artigos 205, 214 da Constituição, você já deu um passo, né? Aí falta 99 passos, porque você tem que conhecer, por exemplo, o ECA, né? Que vai falar sobre os direitos da criança e do adolescente, né? E aí todas essas leis, ó, a LDB aqui, institui normativa para licitação de contratos da administração pública, a Lei 11.741, que vai alterar dispositivos da LDB, especialmente ali na área técnica do ensino médio, a Lei 11.869 de 2018, a Lei 12.772 também, que dispõe sobre os cargos, as carreiras no magistério. E aí tem tantas outras normativas que fala, por exemplo, do Pronatec e de outras. Olha aqui, falando sobre o PNE, ó, falando aqui sobre o Pronatec. E aí, pessoal, são várias legislações. Como é que a gente vai conhecer, então, todas essas legislações? Ó, quando surge o concurso, quando surge o seu concurso, aí o que é que você faz? Você vai lá e estuda aquela parte que está pedindo, né? Você vai lá e estuda aquela parte que está pedindo. Por quê? Porque você estuda, não dá para você estudar tudo, conhecer tudo, mas na época do seu concurso, faltando 3, 4 meses, ou até antes, né? Se você sabe que seu concurso, por exemplo, cobra muito determinado tema, aí você já estuda por antecedência. Agora, de fato, são muitas legislações, né? Não são poucas legislações, não. As legislações são abrangentes, né? Por isso que eu digo aqui sempre, pessoal, ó, você deve estar constantemente estudando, não deve estar esperando a coisa acontecer para você, apareceu o meu concurso, aí eu vou estudar. Não, você deve estar estudando constantemente. E se você deixar para estudar somente na época do seu concurso, aí vai ficar difícil, porque você vai ter matérias específicas, aí você vai ter legislação comum a todos os cargos, vai ter português, que tem com certeza, às vezes alguns concursos têm redação, e vai ter todas essas legislações da educação que estão interligadas, e às vezes eles cobram muito, né? No caso do concurso de Itabuna, por exemplo, eles cobram um bocado ali cobram um bocado de lei ali, ele cobra pelo menos 10 leis da educação, né? Dentre essas aí, as principais, né? Que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Ó, vamos continuar. Então aqui, ó, que eu coloquei na tela para vocês aqui, ó, outras leis importantes, ó. Aí eu já tinha falado sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, da 10.098, estabelece as regras gerais e critérios básicos para promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência, cai também em concurso, né? Ou com mobilidade reduzida, está caindo também hoje em dia. Lei 10.040.436, que é sobre a língua brasileira de sinais, dependendo da lei vai cair, do concurso vai cair também. Aqui há 7.853 pessoas portadoras de deficiência, às vezes um só tema tem 10 leis, por exemplo. No caso de discriminação racial, racismo, leis referentes ao racismo, às vezes o concurso cobra 5, 6 leis. Lei KO, Estatuto da Igualdade Racial, e por aí vai. Eles cobram bastante leis, às vezes, né? E é necessário que você conheça muito. Portanto, por isso que o concurso não é fácil. E ele coloca lá, Lei 10.172, por exemplo, que é conhecida como PNE, né? Plano Nacional de Educação. Ele bota lá, PNE, o PNE, se você vai puxar ali, ele tem 200 páginas. Aí você puxa ele e você fala assim, poxa, o que vai cair aqui? Pode cair qualquer coisa ali, né? Ele não está dizendo, ele está falando que é o PNE. Se ele está falando que é o PNE que ele está cobrando, então pode cair qualquer coisa lá. Não precisa necessariamente. Não quer dizer que vai cair uma coisa só ali. Então, em tese, você tem que conhecer tudo. Na prática, na verdade, você tem que conhecer tudo, né? Principalmente com essas bancas pequenas, como a Objetiva. O concurso de Itabuna, por exemplo, banca Objetiva, ela
é uma banca assim que cobra ao pé da letra. Ela pega o pé da letra da lei, tira uma palavra e pede para você preencher a lacuna. Ou então ela bota 3 frases e pergunta, altera uma coisa ou outra ali, pergunta qual das 3 está certa, se 2 está certa, se uma está certa. Ela faz 3 perguntas em uma, no caso da banca objetiva de Itabuna. E não tem muita margem para interpretação. Ou você leu e sabe e memorizou, porque aí fica aquela coisa, né? Quem tem boa memória e lê muito, aí já era. Consegue mais alcançar alguma vantagem, né? Mas precisa ter boa memória. Quem é que tem boa memória hoje em dia? Tem, muita gente que tem, né? Então aqui, ó, artigo 91 também, da lei 9131 de 95, que criou o CNE, né? O Conselho Nacional de Educação, que é outra normativa. O que eu estou querendo mostrar com isso tudo? Que existe várias legislações, muita legislação. E aí, para você conhecer tudo, será que você conhece tudo e vai jogar tudo isso numa prova? Não, ele cobra 3, 4, 5, 10, às vezes 3, 4, 5 leis e